Bom, né, galera do sétimo ano, tudo bom? Hoje eu vou começar com uma situação que eu quero que cada um de vocês aí interprete, beleza? Pra gente construir um problema. Bom, vocês provavelmente já foram em algum mercado, alguma loja, alguma coisa assim, que em algum momento, ou até viram propaganda, de algum que dizia assim, ó, nas compras acima de tal valor, você concorre a um sorteio, né? Então, se a pessoa comprar, sei lá, acima de 100 reais, ganhava um sorteio. Ganhava um sorteio não, alguém ia ganhar um sorteio, a pessoa ia para o sorteio para talvez ganhar lá a coisa. Então vamos imaginar a seguinte situação. Alguém foi lá ao mercado, né, com a família, ou sozinho, ou sei lá, alguém estava no mercado. E aí comprou várias coisas e faltou só comprar queijo. Queijo mussarela, qualquer queijo. E aí é o seguinte, a pessoa até o momento tinha comprado, ó, a pessoa comprou lá, que ela fez a conta, R$ 175 de compra, tá? Juntou vários produtos lá, não sei o que, ela fez a conta de 175. Faltava ela comprar queijo. Ela não sabia quanto ela ia comprar de queijo, então ainda não tinha o valor. Mas essa pessoa queria participar da promoção. E aí a promoção era a seguinte, para compras acima de R$ 200, ela ganhava o direito ao sorteio, né? Então, ó, acima de 200, a pessoa vai para o sorteio. A pergunta é a seguinte, se só falta a pessoa comprar queijo, quanto de queijo ela deveria comprar para ir para o sorteio? Qual valor ela deveria comprar para ir para o sorteio? E outra coisa, é um valor só? É uma quantidade só? Ah, claro. Deixa eu botar aqui, ó. Eu não te dei o valor do queijo, né? O valor de quanto pesa, quanto é o quilo do queijo. Também você não vai conseguir responder. Olha só. O queijo, ó, custa R$ 20 o quilo, tá? Então cada quilo de queijo custa R$ 20. Agora a pergunta fica melhor. Sabendo que o quilo do queijo custa R$ 20 e que eu já gastei isso aqui, eu, uma pessoa lá, já tem isso aqui no seu carrinho, quanto de queijo, qual o peso, qual a quantidade de queijo que ela vai ter que comprar para ela concorrer, para ela ir para o sorteio? Pensa no que você pode fazer, no que você pode, sei lá, talvez montar para chegar nisso. Segura aí o vídeo, pausa o vídeo e vai pensar. Certo? Olha só. Estou supondo que você pausou o vídeo, tá? Bom, só a gente pensar o seguinte, ó. A pessoa já tem no carrinho dela R$ 175, certo? Para concorrer, ela precisa ter compras acima de R$ 200. Ou seja, se ela comprar R$ 200, ela não vai para o sorteio. Tem que ser acima de 200. R$ 200,01 vai para o sorteio. R$ 200 não vai. Tá? Mas aí, só falta comprar, ela não quer comprar mais nada. É só comprar queijo. O quilo do queijo custa R$ 20. Quanto de queijo ela vai ter que levar para completar esses R$ 200? Quanto de queijo? Bom, não sei. Mas só você pensar o seguinte, eu tenho que tentar ver um valor que quando eu somar com 175 vai dar mais que 200. Só que não existe um valor só para isso. Existe mais de um valor. Se você parar para pensar, 1 quilo custa R$ 20. Então se você levar 1 quilo, vai dar 195, que é 20 reais do quilo, mais 175 que a pessoa tem até agora. Então 195. Então é 1 quilo e um pouquinho que a pessoa vai ter que comprar. 1 quilo e quanto? Não sei. Vou ter que fazer a conta. Aliás, no mínimo isso, né? Bom, como é que eu vou representar isso? Eu posso ter esse pensamento pensando assim, quanto falta para 200? Aí você faz a conta, faltam R$ 25. Então teria que comprar R$ 25 de queijo.
Mas para eu comprar 25 reais de queijo, eu tenho que saber qual é o peso, né? Essa é a minha pergunta. Então, 25 reais de queijo, será que é qual o peso? Olha a volta que você está dando para responder uma pergunta até simples, tá? Mas aí tem um jeito mais direto de você fazer isso. Olha esse jeito mais direto, olha só. O que você gastou até agora, mais 20 reais por cada quilo de queijo, tem que ser maior que 200 reais. Olha só, isso aqui, que está escrito torto no quadro, lembra muito o quê? Lembra muito uma equação. Só que olha só o sinal que eu estou usando, é um sinal de maior, não é isso? Essa parte, esse membro, é maior que esse membro. E como é que a gente vai interpretar isso? Que o valor de compra dessa pessoa tem que ser maior que 200 para ela conseguir o que ela quer, que é ir para o sorteio. Tá? Tá dependendo só da quantidade de queijo. Então basta eu descobrir que quantidade de queijo é essa. E aí o que eu faço? Bom, é só eu pensar o seguinte, olha só. Esse lado aqui é maior, concorda comigo? Certo? Se eu pensar assim, eu quero descobrir só o quanto eu tenho que esse pedaço aqui, ó. Então se eu já tenho 175. Então eu vou tirar 175 daqui, certo? Ó, se eu já tenho 175, eu não preciso contar com ele nem aqui e nem aqui, certo? Olha a cara disso, não tem cara de princípio aditivo? Ó, eu não preciso contar com ele nem aqui e também nem aqui, certo? Porque isso aqui eu já sei quanto é. Eu já tenho ele aqui e 2,200 eu já tenho 175. Então não vou contar com ele nem na minha soma, porque eu já sei quanto ele é, e nem aqui, certo? Isso é o princípio aditivo. Aí o que vai acontecer, ó? 200 menos 175, vimos que é 25, certo? Ah, professor, não é uma equação. Por que eu fiz o princípio aditivo aqui? Por que eu apliquei isso? Bom, porque é só você pensar o seguinte, a gente quer ficar só com o valor desconhecido, certo? Só com ele. Se esse lado é maior e eu tiro alguma coisa, ele corre o risco de ficar menor. Concorda comigo? Pensa numa balança agora desequilibrada. Esse cara pesa mais. Se ele pesa mais, ele está mais puxado para baixo, né? Ele é mais pesado, ele pesa para baixo. E o outro é mais leve, ele vai ficar para o alto. Se eu tiro alguma coisa do lado mais pesado, eu corro o risco dele ficar leve a ponto de equilibrar. Eu não quero isso, eu quero manter ele assim porque eu quero descobrir qual é o valor que faz isso aqui ser verdade. Essa é a minha ideia. Agora o que eu vou fazer? Mesma situação. Sobrou um sujeito aqui, ó, multiplicando pelo meu valor desconhecido. O que eu faço quando sobra alguém multiplicando pelo valor desconhecido? Operação inversa de novo, só que agora com multiplicação. Se eu estou multiplicando alguém, basta que eu divida por esse mesmo alguém para eliminar a operação. Certo? Mesma coisa. Se esse cara aqui é maior do que esse, quando eu divido ele fica menor. Eu tenho que dividir do outro lado também. Tá? 20 dividido por 20 vai dar só o valor desconhecido, que é Q. Maior que. Quanto é 20 dividido por 25? Não sei. Deixa eu ver aqui. Vai dar 1 e um pouquinho, né? Vamos ver, ó. Vai dar 1 menos 20, sobra 5. Se eu for apelar para os décimos, botar um 0 aqui e um aqui, já dá. Cabe 2 vezes, né? 2 vezes 20, 40. Sobram 10. Não dá, vou botar outro 0. Então, ó. A quantidade de quilos que eu tenho que comprar de queijo tem que ser maior que 1,25 kg. Se eu comprar 1,25 kg, eu não entro na promoção. Tem que ser maior. Ou seja, a quantidade de queijo que eu comprar tem que ser maior que 1,25 kg. O que eu estou apresentando para vocês aqui nesse probleminha bobo? Eu estou apresentando uma coisa chamada, isso aqui, ó. Inequações do primeiro grau. Tá?
As inequações do primeiro grau, presta bem atenção. Boa parte delas, boa parte do conceito delas, a gente já viu em equação. O que vai mudar, tem duas coisas que mudam. Primeiro é a interpretação. Quando a gente fala de equação do primeiro grau, a interpretação é a seguinte. Uma coisa é igual a outra coisa. Um membro é igual ao outro. Claro, não o membro é igual, o valor deles é igual. Então eles são equivalentes. Eles se equivalem. Um membro é equivalente ao outro, porque apesar de não serem iguais, você não está vendo eles iguais, eles têm valores iguais. Então eles são equivalentes. Então aqui, beleza. E aí você vai descobrir o único valor, um único valor, dentro da sua equação. Tem lá um valor desconhecido que a gente conhece como incógnita. Então, um único valor que deixa aquela igualdade verdadeira. Ele satisfaz aquela igualdade. Já na inequação, a interpretação é a seguinte. Eu tenho dois membros. Um é sempre maior que o outro. Ou diferente. Tá certo? A gente pode até usar o sinal de maior ou igual. Que aí eu tenho a possibilidade de ser igual. Por exemplo, nesse problema aqui, ó, só abrindo parênteses. Se eu dissesse que a compra é de R$200 para cima, repara que tem uma diferença. Ó. Acima de R$200, o 200 não está incluso. De 200 para cima, o 200 está incluso. Certo? Então, se fosse aqui, ó, de 200 para cima, o 200 está incluso. Então, eu pensaria o seguinte, ó, a minha compra tem que ser 200 ou mais. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 200. Maior ou igual é esse sinal aqui de maior com um tracinho embaixo. Tá? E aí eu vou usar ele até o final. Bom, voltando. A interpretação de inequação é a seguinte. Um é sempre maior do que o outro. Ou maior ou igual, que seja menor ou igual. Tá? Significa que um é sempre menor do que o outro também. Se um é maior do que o outro, um é menor do que o outro. Tá? É só inverter. Bom, e aí a interpretação que eu vou ter é o seguinte. Eu não vou ter um único valor como solução. Certo? Eu vou ter valores que são de um certo valor para cima ou de um certo valor para baixo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a minha solução não é 1,25. A minha solução são todos os valores de 1,25 para cima. Porque se eu levar no mínimo 1,25 kg, eu já participo da promoção. Se eu levar mais do que isso, eu também participo. Porque quanto mais eu levar, mais cara vai ser a minha compra. E a minha compra, quanto mais cara for, melhor, porque eu vou entrar na promoção. Acima de R$200. Se eu comprar R$900 de queijo, eu participo da promoção. Eu vou comprar um montão de queijo. Então, quanto maior, melhor, talvez. Eu vou ter mais chance de participar da promoção, tá? Então, aqui, ó, nesse contexto, a minha solução não é 1,25. A minha solução é todos os valores maiores que 1,25. A interpretação é essa. Tá? Então, toda vez que você vê uma inequação, uma situação de desigualdade, de pensar em maior e menor, você pensa que a interpretação não é descobrir o valor que satisfaz, é descobrir o conjunto de valores que satisfaz, certo? Então, é sempre daquele cara para cima ou daquele cara para baixo, tá? E aí, como é que eu resolvo uma inequação? Como é que eu encontro a solução de uma inequação? Exatamente igual você encontra uma solução de equação. Você usa os mesmos recursos, tá? Porém, existe algo no princípio multiplicativo, a gente já vai chegar nele agora, que você tem que prestar muita atenção. Quando for entrar nele, eu falo disso, tá? Mas vamos lá. Então, fomos apresentados ao conceito de inequação nesse probleminha bobo aqui, certo? Agora, vamos pegar umas inequações sem conceito, sem nada assim, coisa para resolver, tá certo? Então, ó, primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Princípio aditivo, né? Que é a mesma coisa. Certo? Princípio aditivo. O que é o princípio aditivo, gente? É tirar ou colocar coisas nos dois membros, a gente ainda chama de membro, tirar ou colocar coisas nos dois membros para manter do jeito que está, para manter a desigualdade. Tá? Então, nesse caso, se eu tiro 175 daqui, esse cara que é mais pesado, ele pode ficar mais leve. Eu já vou acabar com a minha desigualdade. Então, ainda na inequação, eu tenho que tirar o mesmo cara dos dois lados a fim de isolar o valor que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns casos aqui. Eu botei bolinha aqui, eu vou ter que botar outra coisa, botar um traço. Ó.
Então aqui, ó, tem uma desigualdade que fala o seguinte: 2 vezes um valor menos 3 é menor que 3 vezes esse valor mais 5. Quem pode ser esse valor aqui? Quais são os valores que vão entrar no lugar do m? Já que é uma inequação, não tem um valor só, eu tenho um conjunto de valores. Meu conjunto universo são os números racionais, ou seja, eu quero que esse cara seja números racionais. Se eu for levar essa ideia de conjunto universo meu problema aqui, ó, repara que dentro do problema eu não estou te falando conjunto universo. Mas dá para você ter uma ideia. Por quê? Porque peso pode ser qualquer valor desde que não seja negativo. Tá? Então meu conjunto universo aqui, eu não deixei explícito, mas meu conjunto universo poderia ser qualquer número racional não negativo. Poderia ser peso 0, de 0 para cima. Eu não posso ter um peso menos 2, menos 4,5. Não tem como, tá? Nesse caso eu achei 1,25, tá show. Não tem como ter um peso de 1,25 kg? Tem, tá? Então quando tem um problema, eu não vou te dar o conjunto universo. Você tem que interpretar quais são os valores que eu posso ter como resposta aqui, que são permitidos a mim ter como resposta. Certo? Aí você vai interpretar e ver. Quando eu te der uma equação só para você resolver assim, ó, seca, crua, tapão assim, ó, eu vou ter que te dar o conjunto universo, porque não faz sentido, né? Você não tem como adivinhar. Eu vou te dar a condição dele, tá? Então o que a gente vai fazer? Princípio aditivo. Tira ou bota dos dois lados para manter o desequilíbrio coerente, tá? Porque se você desfizer o desequilíbrio, dá problema, tá certo? Bom, a dica que eu dou aqui é a mesma da equação. Olha para o membro que tem a maior quantidade de incógnita, ou em outras palavras, que tem o coeficiente da incógnita maior. Aqui é coeficiente 2, aqui é 3. Obviamente o maior é o 3, certo? Certo. Então eu vou tirar esse 2m daqui e tirar ele do lado de cá também, tá? Porque eu quero que as minhas incógnitas fiquem no segundo membro e não no primeiro. Porque no segundo membro, como tem o maior coeficiente, se eu trouxer tudo para cá, vai ficar tudo positivo. O que vai ficar do lado numérico não importa se for positivo ou negativo, mas eu quero que os coeficientes fiquem sempre positivos. Para isso, eu trago todos para o lado que tem o maior coeficiente, tá? Então, 2 é menor que 3. Aí eu vou tentar dar um jeito de tirar o 2m daqui e fazer aparecer ali. O que eu faço? Princípio aditivo. O que é o princípio aditivo, gente? É tirar ou colocar alguém dos dois lados. Já falei isso umas 30 vezes hoje, mas é para entrar na tua cabeça. Então aqui, ó. Se eu arrancar o 2m daqui, eu tenho que arrancar o 2m daqui. Então, daqui ele sumiu, porque ele menos ele sumiu, certo? Sobrou menos 3, ó. Menos 3 menor. 3 menos 2, 1. 1 o quê? 1m. 1m só. Mais 5. Certo? Se eu for olhar pelo macetinho, pelo método prático, aquele que eu falei que é tão errado quanto atravessar a rua com o sinal aberto só porque não está vindo o carro, mas a gente faz, porque, né, vai dar para ir. Se eu fosse o macetinho, ia ser o seguinte, ó, esse 2m está somando, ele aparece do lado de lá diminuindo, é como se eu cortasse esse passo aqui, ó. Ele está somando, eu vou jogar ele para lá diminuindo. Eu posso fazer só isso aqui, tá? Eu estava com a equação original, 2m foi para lá diminuindo. Opa, é a mesma coisa, tá? Só que é um macete, é meio errado pensar assim. Aí você vai perguntar assim, pô professor, mas olha só, esse primeiro membro aqui, ó, ele já era menor, ele já pesava menos. Se eu tirar alguém dele, ele vai continuar menor, eu não posso só tirar desse lado, porque ó, se aqui pesa menos, que é menor, se aqui pesa menos, e tirar alguém desse lado, ele vai continuar menor, ele vai ficar ainda menor. Não posso tirar só do lado que está menor? Não. Porque vai ficar tipo assim, ó. Esse primeiro membro é mais leve. Então se eu for olhar tipo uma balança, vai ser assim. O primeiro membro mais leve, o segundo mais pesado. Tá? Se você tirar alguém só do mais leve, ele fica ainda mais leve. Eu não quero isso. Eu quero que a diferença entre os dois continue a mesma. Se eu quero a diferença mesma, então tudo que eu faço aqui eu sou obrigado a fazer aqui também. Tá? Professor, se é mais leve, por que o mais leve está em cima? Porque o mais pesado pesa mais, ele puxa mais para baixo. É essa a ideia que eu estou fazendo aqui, tá? Assim, ó. Bom, aí eu botei isso aqui. Bonito, belo, maravilhoso, show! Aí tu vai fazer o quê? Se o segundo membro era o membro que eu queria deixar as incógnitas, eu vou pegar esse 5 e fazer ele aparecer aqui.
Então, se ele está somando, eu aplico o princípio aditivo e subtraio 5 dos dois lados, certo? Então, vou subtrair 5 aqui e vou subtrair 5 aqui. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Aqui vai zerar, porque 5 menos ele mesmo dá 0, sobra só o m. Achei aqui, ó. M, para isso aqui, para esse membro ser maior do que esse, o m tem que ser qualquer valor maior que menos 8. Qualquer valor maior que menos 8. Pode ser menos 5, menos 4, 0, 9, 6. Qualquer valor maior que menos 8 deixa essa desigualdade verdadeira. Ou seja, qualquer valor maior que menos 8 que eu jogar aqui faz esse cálculo ser maior do que esse. Se eu jogar um valor menor que menos 8, que é o contrário, já não vai ser verdade mais. Tá? Se eu jogar o próprio menos 8, porque é só maior, não é maior ou igual. O menos 8 não está incluso. Se eu puser menos 8 aqui no lugar do m, esses dois caras vão ser iguais. E isso aqui vai ser mentira. Porque se eles são iguais, um não pode ser maior do que o outro. Como é que eu represento a solução? A solução é assim, ó. Solução é m, não é? M pertence aos racionais, tal que... Aí se repete o que está aqui, ó. É a mesma cara sempre, ó. Solução. Você vai abrir chave e botar assim, ó. A incógnita pertence ao conjunto, tal que... Aí você vai copiar o que você achou aqui e aqui, ó. Tá? Tal que menos 8 é menor que m. Ou qualquer valor que menos 8 satisfaz aí a equação. Tá certo? Esse é o princípio aditivo. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, no aditivo eu só vou dar um exemplo mesmo. Por quê? Porque é igual ao da equação, não muda nada. É igualzinho da equação. Tá? A gente já viu isso, só muda a interpretação. Ok? Agora, o multiplicativo... Aí, meu querido, aí tu abre o olho. O princípio multiplicativo ainda é igual ao da equação? É. Só que aqui está o segundo ponto que eu te chamo a atenção. Tá? O sinal da desigualdade, ou seja, o sinal de maior ou menor, toma cuidado, porque quando eu falo sinal, você pode confundir com o sinal de mais e menos, né? Mas não, quando eu falo o sinal da desigualdade, eu estou falando desse sinal aqui. Tá? O símbolo da desigualdade. Então, olha só. Quando eu faço o princípio multiplicativo, o símbolo da desigualdade ele pode inverter de lado. E aí você tem que prestar muita atenção. Tá certo? Então, olha só. Antes de te falar do princípio multiplicativo, eu vou botar uma observação aqui. E aí você presta bem atenção nessa observação. Tá? Veja bem. Todo mundo sabe que 5 é maior do que 3. Todo mundo concorda que 5 é maior do que 3? Ótimo, então. Se eu resolver escrever isso aqui ao contrário, ou seja, se eu quiser que o 3 venha primeiro e o 5 venha depois, eu tenho que inverter o símbolo da desigualdade. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 é menor que 5. E disso todo mundo também sabe que o 3 é menor do que 5. Certo? Mas eu quero te mostrar o seguinte, olha só. Aqui quando a gente brinca de jogar para lá, jogar para cá pelo macetinho, a gente é obrigado a trocar o sinal. Se você quiser trocar de lado sem trocar o sinal, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Eu troquei os dois de lado, mas eu mantive os dois positivos. Se você só inverteu, se você só espelhou o negócio, você é obrigado a o sinal acompanhar. Não é tão difícil você pensar nisso quando você pensa o seguinte, se a boca está virada para o 5 e eu só troquei o 5 de lado, ela vai continuar acompanhando o 5, certo? Nesse caso aqui, ó, a boca está virada para o m mais 5. Se eu tivesse feito alguma coisa que tivesse trocado de lado, sem alterar sinal, é só você pensar, pô, a boca estava virada para o lado tal, ela tem que continuar virada para esse mesmo valor, tá certo? É a mesma coisa aqui. Tá? Agora, olha só. A boca continua virada para o mesmo lado
se eu inverter os números de lado e trocar os sinais deles. Porque é tipo uma compensação, tá? Vou tentar usar uma referência aqui, mas nem todo mundo vai pegar. Quem já assistiu e quem não conseguir pegar a referência, eu vou tentar pegar outra. Quem já assistiu Fullmetal Alchemist sabe daquele princípio da equivalência, né? Que se você quer uma coisa, você tem que dar outra. Não é isso? Você tem que fazer uma troca. É a troca equivalente. Aqui é a mesma coisa, tá? O que é a troca equivalente? Olha só. Se você trocar eles de lado e quiser manter eles iguais, você tem que fazer o seguinte, ó, inverter o sinal da desigualdade. Você tem que inverter a desigualdade, certo? Porque você forçou o cara a trocar de lado sem mudar nada, então você tem que inverter a desigualdade. Na verdade, isso é igualzinho a isso aqui. Eu só troquei de lado. Agora, olha só. Se você quer manter o sinal da desigualdade parado, virado para o lado que ele estava antes, e trocar os números de membro, você é obrigado a pagar de uma certa forma. Como você paga? Inverte os sinais deles. Então, olha só. Menos 3 é maior que menos 5. E a gente sabe disso. O 3 está aqui e o 5 está aqui. Menos 5, menos 3. Certo? Já vimos que quem está mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. Então, olha só. O 5 está à direita do 3. Concorda comigo? Então, toda vez que eu pensar nisso, ó, vai ser sempre isso aqui. Por mais que eu pense em escrever ao contrário, eu sei que se eu olhar para a reta, o 5 é maior, certo? Já se eu que resolver inverter tudo, se eu resolver trocar de lado, ó, o que vai acontecer? É como se eu tivesse aplicado o princípio aditivo aqui, ó. Repara só, 5 maior que 3. Se eu tirar 3 dos dois lados, certo? Apliquei o princípio aditivo tirando 3 dos dois lados. Agora eu vou aplicar o princípio aditivo tirando 5 dos dois lados. Tá? O que eu fiz? Eu apliquei o princípio aditivo tanto no 3 quanto no 5. Então eu tirei o 3 de um lado e tirei do outro, e eu tirei o 5 do lado dele e também do outro. Agora, olha o que vai acontecer. Ó. 5 menos 5, 0. Sobrou só o menos 3. 3 menos 3, 0. Sobra só o menos 5. Olha só como é que eu cheguei aqui. Tá? Tem que prestar atenção nisso, gente. Se você inverter de lado, sem querer inverter a desigualdade, você tem que trocar o sinal dos caras. E a mesma coisa aqui, ó. Ah, eu sei que menos 3 é maior que menos 5. Então, se eu resolver agora escrever com menos 5 primeiro, eu tenho que fazer a boca acompanhar o maior. Todos esses caras que eu estou escrevendo, eles são equivalentes. Eles valem a mesma coisa. Todos eles são iguais. Tá certo? Todos eles valem a mesma coisa. Mesma coisa é o seguinte, ó. Se você está numa situação assim, você aplicou o princípio aditivo e você não fez o que eu te orientei. O que eu te orientei? A trazer sempre para o lado que tem o maior coeficiente. Vamos dizer que você trouxe para o outro lado. Você trouxe para o lado contrário. Aí vai ficar assim, ó. Você acharia uma coisa, seria... trouxe todo mundo para cá, vai ficar menos m menor que 8. Menos m menor que 8. Aí você, não quero trocar de lado não, quero só inverter o sinal deles. M menor que menos 8. Aí não dá. Olha só. Olha daqui para cá. Eles dois são iguais também. Ó. É a mesma coisa. Mantive os dois na mesma posição. Mas se eu troquei o sinal dos dois, eu tenho que inverter também o sinal de desigualdade. Isso é muito importante e isso é confuso. Tá? Porque eu sempre vou ter 4 desigualdades equivalentes. Todo mundo positivo, só que aí eu mudo o sinal da desigualdade. Todo mundo negativo, só que eu mudo o sinal da desigualdade. Quando eu fico brincando de trocar essas coisas, os sinais vão trocando que nem doidos aqui, cara. Vai um para um lado, outro para o outro, vai trocando. Tá? Eu sugiro que você faça testes com números que você conhece para ficar brincando disso aqui e se acostumar com esses sinais indo para um lado e para o outro. Outra coisa que você pode fazer, tá, é dar uma olhadinha em outras explicações.
Tá certo? Verifica, será que o canal tal vai me explicar isso? Será que o fulano de tal que eu já conheço vai me explicar isso? Busca outras, porque talvez o jeito que eu vou explicar, por mais que eu tente explicar muito bem esmiuçado, não vai te atender, tá? Então tenta fazer teste, tenta correr atrás disso, porque isso acaba sendo um pouco confuso. E aí, olha só para reforçar isso aqui, ó, eu vou resolver essa mesma inequação aqui, só que ao invés de eu levar as incógnitas para lá, eu vou trazer para cá. Olha só. Então eu vou escolher o seguinte, eu vou deixar as incógnitas aqui e os números aqui, tá certo? Aí o que vai acontecer? Se eu quero só a incógnita aqui, o menos 3 tem que sumir, não é isso? Para o menos 3 sumir, eu aplico o princípio aditivo. Eu somo 3, porque é a operação inversa. Vou somar 3 aqui. Tá? Aí vai ficar assim, ó. 2m, menos 3 mais 3, 0, menor que 3m, 5 mais 3, 8 positivo. Tá? E como é que eu quero só número, o 3m vai para o outro lado. Então, para assumir com o 3m daqui, eu vou vou tirar 3m daqui, fazer a operação inversa. Bom, 2 menos 3 dá menos 1, menos 1m. Menor que ele menos ele mesmo, zerou, sobrou só 8. Olha o que eu achei aqui, ó. O sinal está na mesma posição, tá vendo? Mas os caras estão trocados de lado. Para o sinal estar na mesma posição e eles estarem trocados de lado, olha só. Olha aqui, ó. Aqui o sinal está na mesma posição, certo? Mas os números estão invertidos. Se eu inverto os números de lado e o sinal da desigualdade fica na mesma posição, eu sou obrigado a inverter os sinais dos números. Ó. O sinal de igualdade está igual. É o mesmo. Ó. Só que o 8 vem primeiro. O 8 aqui está do lado menor, é negativo. Aqui o 8 está do lado maior, é positivo. Repara que eu inverti o sinal. Eu paguei invertendo o sinal. O m aqui está do lado do maior. O m aqui está do lado do menor. Como pode isso? Aqui é menos e aqui é mais. Se você quiser resolver a tua vida, basta você inverter eles de lado. Vai ficar assim, ó. Ele vindo para cá fica negativo. O sinal se mantém e ele vai para lá, fica positivo. Aí eu vou ter a mesma coisa. Tá? Ou eu mantenho parado e inverto tudo. Inverto absolutamente tudo. Vou manter tudo aqui, ó, eles na mesma posição. Só que eu vou ter que inverter todos os sinais, inclusive o de desigualdade. Inverti o sinal dele, esse sinal e o sinal do 8. Olha para cá para ver se não está igual. O 8 está do lado menor, o 8 está do lado menor. O m está do lado maior, o m está do lado maior. Tá? Toma cuidado com isso. Beleza? Vou parar esse vídeo para não ficar muito grande. Eu volto com o princípio multiplicativo de fato no próximo, tá?